Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta parte da quinta aula de Segundo Reinado, né? Vamos falar agora dos partidos políticos e o sistema eleitoral. A gente tinha dois partidos principais naquela época, no Segundo Reinado, né? Que eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles se organizaram ali no final da década de 1830, especialmente com o regresso conservador, e a nomenclatura deles, é bom aprender, tá? Porque às vezes cai na prova, é de que os liberais eram chamados de Luzias e os conservadores eram chamados de Saquaremas. Então, assim, a gente pode... para fazer a conexão, eu penso liberais, Luzias, começa com L. E o resto é Saquarema, que é conservador, tá? No Império, é importante saber que os liberais, eles não tinham... os liberais não, meu Deus, os partidos, eles não tinham uma organização formal, que nem a gente tem hoje, que é regulado por lei, que tem filiação oficial, eles são reconhecidos como pessoa jurídica, partidos têm sede, têm estrutura, hierarquia, tarará. Não era assim, tá? Era uma coisa bem mais informal, no formato de uma agremiação política, né, de fato. Ou seja, eles tinham essa atuação, não estava na lei, mas existia na prática, ok? Havia uma oposição, né, entre os liberais e os conservadores, apesar de muitas convergências, mas, no geral, essa oposição estava ligada a algumas diferenças políticas com razões pessoais e de interesses de grupos sociais, econômicos ou políticos, tá? E acabava que, por causa desses interesses pessoais, sociais, econômicos e políticos, os políticos da época, né, os deputados, os senadores, acabavam trocando de partido político várias vezes. Isso é bem interessante. A gente tem na historiografia algumas interpretações sobre o funcionamento desses dois partidos, qual que era realmente a divisão entre eles, o que diferenciava um conservador de um liberal. Caio Prado Júnior, ele falava que na elite econômica, que era relativamente homogênea, existiam setores progressistas e conservadores. Os progressistas estariam ligados ao Partido Liberal e os conservadores à elite econômica. Já Raimundo Faoro falou que os conservadores eles estavam mais ligados à burocracia estatal, tipo juristas, magistrados, funcionalismo público, e os liberais aos interesses agrários, do café e tudo mais. Então a gente vê que são pontos de vista diferentes, tá? Pra gente entender o que é um liberal, o que é um conservador. É difícil a gente falar o que, tipo assim, transformar a situação numa relação entre preto e branco, sendo que a escala de cinzas é muito maior, né? Mas sabendo disso, desse contexto, a gente tem que entender que nesse sistema, que é complexo, o principal ali era a busca pelo prestígio, por cargos públicos, por benefícios para as redes de aliados, para os amigos, né? E isso formava ali redes de clientelismo, tá bom? As eleições também, elas eram caracterizadas por fraudes, violência, manipulação das listas eleitorais, pessoal. Gente, a galera falsificava atas eleitorais, botava gente que estava morta para votar, trocava o voto de quem tinha votado, entendeu? Porque não havia na época uma justiça eleitoral independente, que nem tem hoje, né? Nossas eleições, apesar de que ainda há alguns problemas eleitorais, né? Uma compra de votos aqui e ali e tal, mas elas são bem mais vistoriadas do que antigamente, ok? Um exemplo desse nível, né, de falta de vistoria eleitoral é a eleição do cacete em 1850, que elegeu os liberais, ali logo após o golpe da maioridade, e ela exemplificou o uso de violência e da fraude como meio para assegurar um espaço no governo, ok? Apesar disso tudo, dessas disputas clientelistas, havia alguns temas centrais em que liberais e conservadores divergiam, tá? Principalmente temas relacionados à organização do Estado, à representação política, às liberdades públicas e à escravidão. A escravidão é um tema, inclusive, bem interessante. Na década de 1830, o tema central ali foi a descentralização do poder político. Foi a maior pauta da época, tá? A gente viu no período regencial que houve uma preponderância liberal,
e que houve também conflitos provinciais por causa do maior nível de autonomia dado às províncias, que levou ao aumento de rivalidades locais. Só que esse contexto, com o regresso conservador, ele perdeu importância. Por quê? Porque houve a predominância do modelo centralizador. E isso ficou para os dois partidos, tanto o liberal quanto o conservador. No final, no regime imperial brasileiro, o modelo que predominou e que se consolidou, né, foi o modelo centralizador, com o segundo reinado, tá bom? A ideia de descentralização, ela só foi voltar na década de 1860 com o Partido Liberal, ok? Porque eles estavam defendendo o aumento de liberdades políticas e ampliação da representação, né? Reformas eleitorais. E, posteriormente, a gente tem o surgimento do movimento republicano, inicialmente bem presente no Partido Liberal, não tanto no conservador, que defendia o modelo já federativo até nos moldes da República Norte-Americana, ok? Além disso, em 1870 a gente tem o novo Partido Liberal, que ele surge ali após a Guerra do Paraguai e depois das mudanças políticas vistas naquela época. E ele defendia pautas assim que foram consideradas bem mais progressistas do que o antigo Partido Liberal, que envolvia as eleições diretas, porque na época as eleições eram indiretas, os eleitores votavam num votante que votava no candidato, entendeu? O Senado temporário, porque na época o Senado era vitalício, tu era eleito no Senado, ficava lá para sempre. A redução das atribuições do Conselho de Estado, enfraquecendo o Poder Executivo e o Poder Central, ampliação das liberdades civis e abolição gradual da escravidão, que se fosse depender de alguns conservadores ia estar no Brasil até hoje, ok? Nas décadas de 1840 e 1850, o grupo conservador ele estava reunindo os proprietários rurais, os burocratas e os grandes comerciantes, né? Com a defesa dos temas que a gente já conhece: centralização política, estabilidade imperial, ordem, ok? Já os liberais, eles estavam reunindo proprietários rurais, eles estavam nos dois partidos, proprietários rurais, tá? E profissionais liberais. E ele tinha maior força em regiões como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, porque havia essa tradição de maior autonomia provincial. São Paulo, por exemplo, era um estado marcado ali tanto por revoltas liberais, que aconteceram em 1842, quanto pelo desejo e pela ideia de certo... Eu não vou falar destino manifesto, mas São Paulo ele criou uma mitologia própria ali, com a questão bandeirantista, que foi muito reaproveitada já no início do século XX, na Primeira República, mas era uma coisa que já era vista há bastante tempo. Minas era a região mais populosa, elas tinham uma forma econômica de lidar com seus problemas diferente das outras províncias, porque ela não era tão dependente do comércio exportador, ela tinha muita ligação com o mercado interno. E o Rio Grande do Sul a gente já sabe, né? Teve a Farroupilha, teve a Guerra da Cisplatina, posteriormente teve a intervenção na Guerra Grande e até a Guerra do Paraguai. Então todo um caos ali no Rio Grande do Sul. Além disso, algo que poderia diferenciar os dois partidos era a base regional deles. Alguns tinham a base em algumas regiões com experiências históricas específicas e outros em outras, tá? Por exemplo, os conservadores, eles apoiavam o Estado centralizado, né? Porque eles tinham medo da questão dos conflitos regionais. Havia uma base regional muito forte na corte, obviamente. E os liberais, eles defendiam maior autonomia. Então, eles tinham maior influência ali em áreas que tinham elites locais fortalecidas, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, tá? A partir da década de 1860, a gente viu também uma grande participação dos profissionais liberais urbanos no Partido Liberal. O Brasil estava passando ali pelos princípios de um processo de urbanização ainda muito incipiente, mas já expressivo, né? Principalmente ali na região da Corte de São Paulo. E isso deu para o Partido Liberal a força para demandar um maior nível de representação política, porque o voto ele era censitário, o voto tinha limitações, né? E também aumentar a valorização da opinião pública, incluindo uma forma de sufrágio que envolvesse o voto direto. O sistema eleitoral da época era censitário, apesar de que havia uma participação relativamente ampla entre os homens livres, tá? Incluindo, o Brasil
apesar de ter um sistema eleitoral censitário, ele tinha um sistema eleitoral que permitia a votação de analfabetos. E o critério de renda, ele era relativamente alto, mas não tanto, que realmente fosse excluir a maior parte da população. Então, quando a gente olha proporcionalmente a quantidade de pessoas que votavam, no Brasil, votava uma maior porcentagem da população do que votava na Inglaterra, por exemplo. Então, o Brasil votava cerca de 13% antes da Lei Saraiva. Na Inglaterra era tipo 7%, sabe? A gente vê isso em história mundial. Porque o Edward Burns, no livro História da Civilização Ocidental, fala, quando ele vai falar sobre regimes políticos, incluindo o regime da democracia, né, o surgimento da ideia de democracia como a gente conhece hoje, ele fala sobre como era o sistema eleitoral inglês, que é um dos grandes exemplos de regimes democráticos que a gente tem na atualidade. Tem a Revolução Francesa, né, o sistema inglês parlamentar e de voto, de sufrágio. A gente tem a Revolução Americana com... A Revolução Americana, não. A Independência Americana. Então, assim, ele traz esses exemplos principais, né, que a gente considera eles mais importantes no contexto, obviamente, ocidental. Mas, enfim, não é aula de história mundial, vamos voltar para a história do Brasil. A partir de 1870, a gente também vê com as transformações ligadas ao café, né, o crescimento ali do café, da exportação do café, dos grandes fazendeiros de café, a gente vê que houve o surgimento de grupos que queriam maior autonomia provincial, principalmente grupos paulistas, tá? E esse movimento de maior autonomia provincial acabou também levando a sentimentos de federalismo nos moldes de sistema republicano, especificamente o sistema republicano dos Estados Unidos, ok? Foi um precedente para esse surgimento do movimento republicano foi a retirada dos liberais do poder em 1868 por meio de intervenção do poder moderador, que findou ali a Liga Progressista e colocou os conservadores no poder, eles que lidaram com o fim da Guerra do Paraguai, por exemplo, e aumentaram as rivalidades com a Argentina. A gente vê isso quando a gente vai analisando a política externa no Prata. E foi um movimento que encerrou a Liga Progressista, né, e dividiu o Partido Liberal em dois, no Clube da Reforma e o Clube Radical, tá? O Clube da Reforma queria reformar o sistema político, obviamente, e o Clube Radical, ele queria mudar o sistema político. E ele virou o Partido Republicano em 1870, defendendo o fim do poder moderador, o fim do Senado vitalício, o fim do Conselho de Estado, o fim da Guarda Nacional, porque todos esses institutos fortaleciam o poder central. Ele também estava defendendo o sufrágio direto e o sufrágio e a eleição, na verdade, dos presidentes de província, porque eles não eram eleitos pela população, eles eram indicados pelo imperador. E eles podiam também ser demitidos pelo imperador. Então, a demanda para que esses presidentes de províncias fossem eleitos pela própria população da província era uma demanda muito importante, né? Que demonstrava a busca pela representação eleitoral. Além disso, a gente tem esse aqui, gente, é um marco, cai na prova, viu? Cai na prova de CACD na primeira e segunda fase. A Convenção de Itu, em 1863, ela consolidou o movimento republicano em São Paulo e criou o Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Paulista foi um movimento muito importante no Brasil, tá? Foi um partido reunido em São Paulo, obviamente, né, com a elite cafeeira, que estava demandando ali a mudança do regime político. E também foi divulgado o Manifesto Republicano. E isso foi um grande estopim para o avanço do movimento republicano no Brasil. Só que o republicanismo brasileiro ele era limitado pela fragmentação regional. A gente não teve um partido nacional unificado em torno do republicanismo. E esse foi um problema brasileiro até a Era Vargas, tá? Porque a gente teve que lidar com partidos regionais. Então a gente teve o Partido Republicano Paulista, tivemos o Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense. Então, tipo assim, complicado, né? É meio complicado, mas tudo bem. No movimento republicano, a gente tinha duas principais correntes, que era a corrente revolucionária e evolucionista. A revolucionária estava defendendo uma tomada do poder pelas armas e tira o imperador e ele que se lasque e vá para Portugal, entendeu? E os evolucionistas, por sua vez, eles defendiam uma transição gradual e pacífica até esperar que Dom Pedro morresse para poder mudar o regime para uma república, ok? Com a abolição da escravidão, a gente vê realmente um aumento ali da força do Partido Republicano, por quê?
Os proprietários rurais, que antes apoiavam a monarquia, quando viram que a monarquia aprovou a abolição, se revoltaram contra a monarquia e falou, não, agora a gente é republicano. E isso, essa insatisfação, né, aumentou a força do Partido Republicano e levou posteriormente ao golpe ali da proclamação da República, né, e a queda da monarquia, ok? Agora a gente vai falar tema importantíssimo que também cai na primeira e na segunda fase. Parlamentarismo às avessas, a gente tem que saber disso. Demorei muito tempo para entender, porque eu sentia que o pessoal não estava explicando direito para mim. Mas para você entender parlamentarismo às avessas, você tem que entender o que é parlamentarismo, né? Então eu vou tentar aqui falar para vocês da maneira mais didática que eu consegui falar. Na apostila também, tá? Muito bem escrito, são algumas páginas aqui de parlamentarismo às avessas que explicam detalhadamente o que é isso, tá? Ele foi uma forma de parlamentarismo que surgiu ali a partir de 1840, depois do golpe da maioridade, né? Principalmente a partir de 1847. E aí, o que acontece? O Brasil ele se inspirou no modelo inglês de parlamentarismo. Só que assim, adaptado à realidade do império, aos interesses da elite agrária, à centralização e à centralidade do imperador e tudo mais, né? E aí, o que acontecia? No parlamentarismo inglês, a gente vai ver aqui embaixo, o gabinete, ele era escolhido pelo parlamento. Você tinha o chefe de estado, o chefe de governo. Calma aí, eu vou explicar do início, é meio confuso. Vamos pensar no parlamentarismo normal, em inglês. O poder executivo é dividido em duas pessoas. É diferente do presidencialismo, que ele é dividido só em um, que ele é, na verdade, unificado só em uma. O chefe de estado e chefe de governo, no presidencialismo, é uma só pessoa. Hoje, por exemplo, é o presidente Lula. Mas antigamente foram outros presidentes. A gente teve Bolsonaro, Temer, FHC, Collor, etc. Esses presidentes, eles foram chefe de estado, chefe de governo. Tá ali qual a diferença de chefe de estado para chefe de governo? O chefe de estado, ele é uma posição mais simbólica. Representa o país nas relações internacionais, na diplomacia, entendeu? É basicamente isso. Chefe de governo lida com a política interna. Então, ele representa o país na formulação de projetos políticos, na formulação de leis. É realmente a parte mais ativa da produção legislativa, administrativa e executiva do Brasil. É a do chefe de governo. A gente vê isso em direito interno, vamos estudar também, tá? Só que eu peço paciência porque eu tô fazendo uma coisa de cada vez. E eu sou só eu e agora eu tô trabalhando. Então, a rotina da gata está um pouco complicada. A gente então sabe agora o que é chefe de estado, chefe de governo. No parlamentarismo, essas duas chefias não estão em uma só pessoa, elas são divididas em duas. Você tem o monarca ou o presidente, que é o chefe de estado, dependendo do país. Na Índia, há o presidente e o primeiro-ministro, né? Aí o presidente é o chefe de estado. No Reino Unido, há o rei, hoje rei Charles, né? E o primeiro-ministro. E o chefe de estado é o rei. E o chefe de governo, ele tem uma atuação executiva e legislativa muito forte. Por quê? Porque o chefe de governo, ele é o primeiro-ministro, ok? E no sistema parlamentarista normal, o primeiro-ministro, ele é escolhido não pelo chefe de estado, ou seja, não pelo rei ou pelo presidente, ele é escolhido pelo parlamento. Por meio ali de coligações políticas, negociações políticas, ele é escolhido pelo parlamento. Quando o parlamento escolhe ele, né, ou ele toma posse, sim, ou ele sucede um outro primeiro-ministro, ele ou ela, claro, né, vamos ser honestos, ele monta o gabinete dele, que são os ministros que vão ajudar ele a governar. E o parlamento, normalmente no início, né, apoia ele. Caso ele faça alguma coisa que o parlamento não goste, o parlamento ele propõe ali uma moção de desconfiança, falando, olha, a gente não concorda mais com o primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro, ou ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições, ou ele renuncia e bota outra pessoa no lugar, entendeu? Outra pessoa entra. Isso parece um pouco confuso, mas funciona, tá? E às vezes um primeiro-ministro fica muito tempo. Tipo, na Inglaterra o Churchill passou muito tempo, a Segunda Guerra todinha, até a década ali de 50 ele passou ali como primeiro-ministro.
Às vezes ele saiu, mas ele voltou, entendeu? Às vezes há uma troca constante entre primeiro-ministro. Por exemplo, atualmente na Inglaterra, eu estou usando a Inglaterra porque ela é o ápice da representação do parlamentarismo, tá? E a Inglaterra agora teve uma troca recente de primeiro-ministro e nos últimos 10 anos já teve 7 ou 8 primeiros ministros, entendeu? Então, assim, é interessante, é muito diferente do que a gente vê no Brasil, é mais complicado do que a gente vê no Brasil. Para a cabeça do brasileiro pode ser um pouco estranho, mas não é um sistema necessariamente ruim. Na verdade, ele garante certo equilíbrio. Por quê? Porque a Câmara e o primeiro-ministro acabam tendo que estar concordantes, né? Ser concordantes ali. Eu não sei se eu estou falando certo. Eles têm que estar sincronizados. Eles têm certa harmonia, tá? Então, mesmo que haja uma troca de pessoas constantemente, a troca vai estar de acordo ali com uma ideia política que está convergindo entre o primeiro-ministro e o parlamento. No caso do presidencialismo é um pouco mais difícil, porque se o presidente é eleito de um espectro político e o Congresso é do outro, vai estar um momento ali de combates e intrigas muito grandes, como a gente está vendo hoje no Brasil, que a gente tem um presidente, eu não digo nem de esquerda, que esse governo Lula não está de esquerda, ele está mais de centro, né? Ele já foi mais de esquerda, mas assim, centro-esquerda e um Congresso que a maior parte é centrão, mas tem um grande enfoque conservador. Então, toda vez que vai passar alguma lei, seja mais ligada à esquerda, seja mais ligada à direita, a gente vê uma politização muito grande disso, entendeu? Agora que a gente entendeu o que é parlamentarismo, vamos entender o que é parlamentarismo às avessas. O sistema político brasileiro, ele não tinha só poder executivo, legislativo e judiciário, ainda tinha um poder moderador. Então, com isso, o primeiro-ministro, né, o gabinete também de ministros, ele não tinha que ter só a confiança do parlamento, ele tinha que ter a confiança do imperador, que seria o chefe de Estado. Vocês lembram que no parlamentarismo, o chefe de Estado ele não decide tantas coisas em relação ao chefe de governo, são cargos relativamente separados. No parlamentarismo às avessas, não. O imperador, que era o chefe de Estado, ele tinha muita proeminência sobre a decisão de quem estaria ali governando, quem estaria sendo o chefe de governo, o primeiro-ministro, que no caso era o presidente do Conselho de Ministros, e ele também podia dissolver o parlamento, sendo que no parlamentarismo normal, quem dissolvia o parlamento não era o chefe de Estado, era o chefe de governo, ou ele renunciava, ou ele demitiu, ou ele dissolvia, né, o parlamento. Então, aqui, esses poderes do primeiro-ministro, em vez de irem para o presidente do Conselho de Ministros, eles foram para o chefe de Estado, que era Dom Pedro II, tá? Então, era um cargo muito difícil de se ter. A gente vê muitos gabinetes. Foram 36 gabinetes nos 50 anos de segundo reinado. Justamente porque o presidente do Conselho de Ministros, ele tinha que equilibrar os desejos de uma Câmara, né, do parlamento, e do imperador. Ele era normalmente indicado por Dom Pedro, ele organizava o ministério ali, buscava apoio parlamentar, e o imperador decidia se demitia o ministro, se nomeava o ministro ou se dissolvia a Câmara. E ele fazia isso com o poder moderador. E assim Dom Pedro fez. Os 50 anos do segundo reinado, Dom Pedro interviu em tudo. O imperador ele tinha esse papel decisivo, ele podia dissolver a Câmara, ele podia convocar novas eleições, ele podia substituir o gabinete, entendeu? No parlamentarismo europeu, principalmente ali na Inglaterra, a gente não vê isso. O monarca ele tem uma função simbólica, entendeu? O rei Charles agora, antigamente a rei Elizabeth, ela não podia se meter nessas questões políticas. Ela não dissolvia parlamento nenhum, entendeu? Então, essa expressão parlamentarismo às avessas surgiu no Brasil porque o gabinete, a Câmara, eles defendiam da aprovação do imperador. Enquanto no parlamentarismo normal, a aprovação do monarca ou do chefe de Estado não era tão importante, né? Isso inverte a lógica do parlamentarismo clássico. Porque no parlamentarismo clássico, o governo ele depende do parlamento. Tem que ter o parlamento ali para apoiar ou não o chefe de governo. Já no parlamentarismo às avessas, quem tem o poder é o chefe de Estado. Então, inverteu toda a lógica. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Se não entenderam, procurem um vídeo no YouTube. É importante entender isso. Cai na prova, tanto na primeira quanto na segunda fase, tá? E assim, isso foi um sistema que contribuiu para a estabilidade política do segundo reinado. Apesar de tudo. Por mais estranho que pareça. Por quê?
Porque as disputas entre as elites, elas iam para a questão parlamentar. A pessoa não tinha que pegar em armas. Eu já falei isso antes, né? Não precisava, então, de revoltas armadas para que o conservadorismo ou o liberalismo chegasse ao poder. Não, eles eram alternados. Então, se você tivesse paciência o suficiente, você ia chegar ao poder, tá bom? O seu partido ia chegar ao poder. Esse sistema, né, essa dinâmica, criou uma aparência de democracia representativa, porque a gente tinha, querendo ou não, revezamento dos partidos no poder. A gente tinha... Gente, eu arrotei, perdão. A gente tinha eleições periódicas, apesar de que o governo controlava os resultados eleitorais e o governo definia quem ia vencer o grupo e o imperador se metesse nas coisas. Mas a gente tinha essa aparência de democracia, tá? O parlamentarismo, ele fortaleceu a imagem de Dom Pedro, porque Dom Pedro era visto como um árbitro acima das disputas partidárias, né? Ele estava acima desses problemas de meros mortais. Então, ele preservava a monarquia, ele garantia a manutenção do poder das elites, ele garantia o equilíbrio político, ele garantia a ordem, impedia o desmembramento do Estado, tá? E assim, a gente já sabe, né, que entre Partido Liberal e Conservador havia muitas semelhanças. Diferentes importantes é o que? Os conservadores queriam maior centralização política e fortalecimento das instituições imperiais, e liberais valorizavam a autonomia provincial e algumas tendências federalistas. Então, essa é a diferença principal entre os dois partidos. Mas, base regional, composição política, a gente também tem algumas diferenças, mas os principais são essas, ok? Mas, assim, no geral, os dois partidos, eles compartilhavam essa defesa da monarquia, da estrutura vigente, que era marcada pela monarquia, agroexportação e escravidão, né? Só que eles tinham essas divergências internas. Apesar de que, assim, a questão da escravidão, apesar de que principalmente na década de 50, o pessoal queria, assim, que houvesse escravidão. Havia uma certa divergência porque os liberais tinham uma tendência a querer um processo gradual de abolição da escravidão. Aquele processo que a gente viu no fim do Segundo Reinado, que foi Lei Áurea, todo mundo tá livre, não tem indenização, ele ocorreu com o movimento abolicionista, tá? Que teve inicialmente uma participação maior dos liberais, mas não necessariamente foi movida pelos liberais, tá? Os conservadores, burocratas, funcionários públicos, ali na década de 50, eles até apoiavam algumas medidas abolicionistas, com exceção de proprietários rurais. Os liberais, nos primeiros anos do Império, eles também apoiavam a emancipação gradual dos escravos, tá? Então, no geral, a gente via a tendência à emancipação gradual, com exceção do apoio dos proprietários rurais. Deu pra entender, pessoal? Eu sei que é muita coisa, eu sei que são muitas nuances. Acontece. A gente também viu, no Segundo Reinado, tentativas de aperfeiçoar o sistema eleitoral. E isso, na verdade, isso é um problema do Brasil há muito tempo. E que até hoje a gente vê problemas em questão eleitoral, né? Gente criticando as urnas eletrônicas. Eu não critico, tá, pessoal? Eu gosto das urnas. Eu sou do Maranhão e só maranhense sabe o que era uma eleição de papel com um governo coronelista de uma certa família que eu não citarei o nome para não receber processo, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas assim, até hoje a questão eleitoral ela causa certas tensões, mas hoje o nosso sistema eu acho que ele está bem aperfeiçoado e é um sistema muito bem desenvolvido e é resultado de séculos, no plural, de história democrática. A gente está falando que a gente teve independência em 1822, então faz mais de 200 anos que a gente mexe com questão de eleição, buscando melhorar esse sistema, tá? Eu vou interromper por agora pra gente entrar no tema de sistema eleitoral na próxima aula, porque eu quero manter as aulas com essa média de 30 minutos, no máximo 40, mas mantendo 30, porque isso garante que, na minha cabeça, é melhor ver várias aulas de 30 minutos do que uma aula de 3 horas. Thalita, por que você acha isso? Pessoal, na minha cabeça, como estudante, eu não consigo prestar atenção numa aula de 3 horas. Quando eu vejo lá no YouTubezinho o vídeo da aula 3 horas, eu penso, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Dividindo em 30 minutos, vocês conseguem transformar tarefas grandes, quer ver, 3 horas de aula, em tarefas menores. Isso ajuda na produtividade de vocês, tá? Contanto que vocês tenham a persistência de ver as aulas, de ler os materiais, de estudar, de fazer questão.
Mas isso ajuda na produtividade e na sensação de dever cumprido, entendeu? Na dopamina da coisa. A gente é muito viciado ali em vídeos muito curtos que dão a dopamina barata. Vamos ter uma dopamina de melhor qualidade vendo vídeos de 30 minutos, pessoal? Aulas de 30 minutos? É isso. Então a gente se vê já já.